Vamos dar continuidade ao estudo do nosso livrinho O Incansável Peregrino. Hoje vai ser a nossa segunda reunião. João Luiz Pozzobon, o esposo e pai exemplar. Vamos iniciar com nossa oração. Deus, Pai providente, agradecemos a Ti que nos destes a Sagrada Família de Nazaré como exemplo e modelo da mais Santa Família. Faze que todos os pais e mães, a exemplo do servo de Deus, João Luiz Pozzobon, sejam modelos de profunda religiosidade e educadores que amem com um amor profundo e terno. Pelas graças que queres presentear-nos, por meio da visita da Mãe Peregrina de Schoenstatt aos nossos lares, concede-nos o espírito de sabedoria para conduzir com segurança nossa família e que nossos corações estejam abertos para cumprir o Teu chamado. Confiamos nossas intenções ao poder intercessor de nossa Mãe e Rainha 3 vezes admirável de Schoenstatt e da Sagrada Família de Nazaré. Cremos na comunhão dos santos, na união dos corpos místicos de Cristo e, por isso, sabemos que o diácono Pozzobon intercede por nós. Amém. Então, vamos fazer a introdução com uma iluminação bíblica no livro de Eclesiástico, capítulo 2, dos versículos 7 ao 13. Temor do Senhor e confiança. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia, e não vos desvieis para não cairdes. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a vossa recompensa não falhará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas, e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege todos os que o procuram com sinceridade. Palavra do Senhor. Agora, Araci, por favor, continua para a gente a página 16. Conforme nos indica esta bela passagem bíblica, o temor a Deus é sinal de profunda serenidade e nos dá coragem à luta. Aquele que permanece vinculado a Deus com o coração voltado à razão adquire atitudes interior que irradia luz e confiança. Vivenciamos essas verdades na vida em família de diácono João Luiz Pozzobon. É normal que em toda família sempre tenha algo que não vai muito bem. Nessas ocasiões, João Luiz Pozzobon era muito cauteloso para não deixar o ambiente mais pesado do que já estava. Procurava dialogar com os membros da família e quando o diálogo era difícil demais, ele pegava seu rosário e rezava para não discutir. Pedia à Mãe de Deus que o ajudasse a não produzir contrariedade na família e lhe mostrasse a resposta às situações em que era difícil a serem resolvidas. A oração do diácono não era uma fuga, mas um penetrar em Deus para levar a Deus as situações na terra e agir na terra de acordo com a vontade de Deus. Trata-se de viver como cidadão do céu. Reflexão. Como nós agimos quando se apresentam as dificuldades no relacionamento familiar? Costumamos rezar antes de conversar para decidir situações difíceis? Sabemos nos calar a fim de não causar ainda mais contrariedades
onde já está difícil? Sabemos guardar segredo sobre nossas dificuldades familiares e falar sobre elas somente com Deus ou com pessoas que realmente podem nos ajudar? O fundador da obra de Schoenstatt, Padre José Quentene, é caracterizado como aquele que passou pela vida com a mão no punho do tempo e ouvido no coração de Deus. Isto é, para ele nada era insignificante. Tudo era considerado uma mensagem de Deus a qual ele precisava dar uma resposta. Sua pergunta frequente era: o que Deus espera de mim com isso? O diácono João Possobon aprendeu a ter essa mesma atitude. Por isso, é caracterizado como aquele que vive com a cabeça no céu e os pés na terra. Cleusa, você pode ler o próximo parágrafo? Desenvolvimento. Viver com a cabeça no céu e os pés na terra, como viveu o diácono João Possobon, pode parecer-nos absurdo ou coisa para santos esquisitos. Os que assim pensam ainda não compreendem que não se trata de viver como pessoas fanáticas, que se tornam estranhas e só sabem falar de Deus, enquanto a vida contradiz as próprias palavras, ou de uma vida de sentimentalismo adocicado em que o indivíduo foge para não enfrentar as durezas do dia a dia. Em Schoenstatt, a cidadania do céu é muito mais exigente. Trata-se de um exercício constante para descobrir a vontade de Deus nas coisas mínimas de cada dia e cumpri-las mesmo a custo de sacrifícios heróicos. A vontade de Deus para conosco se manifesta em coisas bem simples, como foi na vida do diácono Possobon. A simplicidade sempre caracterizou sua vida, tanto a vida pessoal como a vida matrimonial. Ele casou-se 2 vezes e seu matrimônio foi abençoado, tanto com Teresa Turcato como com Vitória Filipeto. Para suas 2 esposas, pode-se aplicar as palavras do Eclesiástico 26, 1-4. Eclesiástico. A boa esposa. Feliz o marido que tem uma boa esposa. O número de seus dias será duplicado, e a mulher virtuosa é a alegria do marido, que passará em paz os anos de sua vida. Boa esposa é herança excelente, reservada aos que temem o Senhor. Ela será dada ao marido em recompensa pelas boas obras. Rico ou pobre, seu marido tem alegria no coração, e em qualquer circunstância mostra um rosto prazenteiro. Silvana, você pode dar continuidade? Vamos conferir o que essas palavras representaram na vida familiar do diácono Possobon. João conheceu Teresa Turcato em Ribeirão, no Rio Grande do Sul. Ela trabalhava em um hotel e era boa cozinheira. Ambos se namoraram e decidiram unir-se em matrimônio. O casamento realizou-se na igreja de Ribeirão, pertencente à paróquia de Vale Vêneto. Porém, não realizaram o casamento civil, porque a distância do cartório era muito grande e não era tão fácil como hoje realizar todas as burocracias e efetuar os pagamentos para comparecer perante um juiz de paz. O casal João e Teresa deram então maior valor ao sacramento do matrimônio, deixando a parte civil para outra ocasião. Após o casamento, o casal mudou-se para Restinga Seca. Lá abriram um hotel. Teresa tinha fama de boa cozinheira e por isso o hotel atraiu uma boa clientela. Mas ela não tinha boa saúde e logo adoeceu. Quando ficou gravemente enferma com tuberculose, o casal mudou-se para Santa Maria.
a fim de que ela tivesse um acompanhamento médico melhor. Pouco antes do falecimento da esposa, mudaram-se para uma casa construída no quilômetro 3, em Santa Maria, que se distanciava a 500 metros da casa que seria a residência fixa para o resto de sua vida. Era uma região de ferroviários, propícia para o comércio. João abriu um pequeno armazém a fim de cumprir bem sua responsabilidade pelo sustento da família. Eliane, você continua o próximo parágrafo para a gente? Obrigada. Ele permaneceu sempre fiel à sua esposa e teve grande força interior, embora alguns colegas o convidassem para passeios duvidosos. Para João Buzobon, o matrimônio tinha uma realidade sacramental indiscutível e levou a sério a fidelidade que jurou aos pés do altar. Teresa faleceu e foi sepultada em Ribeirão, sua terra natal. João costumava viajar todos os anos de Santa Maria ao cemitério de Ribeirão, onde ela fora sepultada, a fim de rezar junto de seu túmulo. Esforçava-se para manter sempre viva no coração dos dois filhos a recordação da mãe. Os filhos permaneceram por um tempo com os avós, porém João queria tê-los junto a si. Um sacerdote aconselhou-o a casar-se novamente e João conheceu Vitória Felipeto, com quem se casou em 1933, na igreja de Arroio Grande. Desse novo casamento nasceram 5 filhos. Ao todo eram 7 filhos, que João chamava de minhas 7 joias. Gravou na cabeceira de sua cama a frase, cama das 7 graças, indicando que ali Deus lhe deu a graça de gerar 7 filhos. Ao falar do matrimônio de João com Vitória, facilmente nos inclinamos a usar a palavra casal perfeito. Vitória era uma mulher que trazia em seu interior a paz e a harmonia. João era um cristão modelar, um esposo exemplar, um pai de família digno de nome de pai. É compreensível que com 7 filhos a esposa não saísse em peregrinação com o marido, levando a igreja peregrina às famílias. Mas ela o acompanhava em tudo, apoiava seu trabalho e dava toda a colaboração possível. Ela sempre o esperava com chá quente, mesmo que chegasse tarde da noite. João a despertava com o café da manhã servido na cama. Após 46 anos de uma feliz vida matrimonial, Vitória veio a falecer. 5 dias após sua morte, João escreveu o quanto sentia a separação, dando como título de seu texto. Por favor, Dalina, você continua. Deus e seus planos. Deixaste uma coisa importante gravada em nosso coração. Teu exemplo de mãe serviçal. Um contínuo serviço e um modelo no modo de vestir. Soubestes copiar este modelo de Maria. Vitória, descobri em teu coração aquele consolo que traz a oração. Uma coisa ficará gravada em meu coração até a eternidade. Quando eu partia para as longas viagens de peregrinação com a imagem peregrina da Mãe e Rainha, tua despedida era que o anjo da guarda te abençoe e a Mãe e Rainha te acompanhe. Tuas simples palavras, João, estou às tuas ordens, me encantava cada vez que a pronunciava. Como tu me amastes e continua me amando, interceda do céu este amor. Reflexão. Quais são as qualidades que João encontrou em sua esposa? Como era o coração de Vitória
para que João encontrasse nele o mesmo consolo que encontrava na oração? Como era a atitude de João diante de Vitória para descobrir nela estas virtudes? Conforme a última frase, como João entendia a separação pela morte. Como aproveito as graças da visita da mãe peregrina de Schoenstett à minha família para viver melhor o meu matrimônio? Verinha, você pode dar continuidade? É responsável e amoroso. Na educação dos filhos, João sempre se preocupou em manter um ambiente alegre e tranquilo. Apesar de sua forma de educar ser autoritária, era baseada no exercício da confiança. As boas ações eram premiadas com pequenos presentes, e quando se dava a situação contrária, más ações, ele sabia contornar a situação e corrigir aquele que errou, sempre mantendo o clima de confiança. Ele estimulava os filhos a serem obedientes e no final do ano recebiam presentes por seu bom comportamento. Em uma caderneta pessoal, anotava suas observações sobre o modo de comportar-se de cada filho. Com isso, ele podia acompanhar melhor o desenvolvimento de cada um. Podemos imaginar as expectativas que geravam nos filhos essas observações. Elas serviam como uma espécie de termômetro, capaz de refrear a temperatura, boa ou má, de cada filho, e possibilitavam ao pai poder avaliar os efeitos de suas ações educativas, podendo melhorar em tudo o que percebesse de errado, também em si mesmo. À noite, quando João chegava em casa, cansado do trabalho, sentava-se, contava o que havia acontecido durante o dia e ouvia o que os filhos tinham para dizer. Sempre havia algo para contar e para ouvir. Nos dias em que não precisava sair para trabalhar fora, João pegava a enxada e ia à horta no fundo de casa. Enquanto trabalhava, rezava o rosário. Se precisasse ficar mais tempo fora de casa, em viagem por causa da mãe peregrina, João sempre cuidou que ninguém precisasse fazer seu trabalho. Adiantava tudo o que era possível e, se julgava necessário, pegava uma pessoa para que assumisse a sua responsabilidade. Por exemplo, tirando o leite da vaca, cortando a lenha para que a família não acumulasse o trabalho devido à viagem do pai. João disse certa vez: quando é algo de Deus, algo divino, um homem sozinho pode mover o mundo. Eu havia dito à mãe e rainha que pouco importava mover o mundo inteiro se descuidasse de minha família. Se isso acontecesse, não estaria fazendo nada. Porém, tudo foi bem. Quando Deus quer que se realize uma missão, uma pessoa pode cuidar de sua família, pode fazer tudo. Deste modo, vemos que na vida do diácono João Luiz Pozobon, ter o coração no céu nunca foi um impedimento para viver com os pés firmemente ancorados na terra. Não é à toa que, sendo questionado em confiança e individualmente pelo bispo, a fim de saber se algum dos seus 7 filhos tinha algo contra a atitude do pai, todos foram unânimes em afirmar que acreditam na santidade do pai que tiveram. Luzia, queira finalizar o nosso encontro. Nós chegamos ao final do nosso segundo encontro. Então agora vamos rezar pedindo a intercessão de João Pozobon pelas nossas famílias e também pelo fim da pandemia. Rezemos pela beatificação do diácono Pozobon, pedindo que ele interceda por todas as famílias. Deus, nosso Pai, fizeste de João Luiz Pozobon um esposo e pai exemplar, um amigo dos pobres e incansável peregrino.
Ele dedicou sua vida a levar a Mãe Rainha às famílias, hospitais, escolas e presídios rezando o terço. Por isso, Pai, confiante peço que, se for da tua vontade, este teu servo seja canonizado e por sua intercessão eu possa receber a graça que tanto necessito. Assim rezo com Maria, a grande missionária, para a tua glória, o florescimento da Igreja e a santificação das famílias. Amém. Quero agradecer a vocês, missionárias, e próximo encontro estaremos juntas novamente.